eu tenho assim como pontual que esse é o tema mais importante da vida cristã. É o Evangelho de Jesus. É o tema número 1, é o tema mais importante. Se eu pudesse, eu gritava para que as pessoas pudessem participar desse momento, porque é um tema que parece fácil, está dentro da nossa cabeça, do nosso coração, o que é o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, se a gente perguntar o que é o Evangelho, vai ter pessoas que não vão arriscar falar da resposta. Então, assim, é fácil e, ao mesmo tempo, é complicado, né? É fácil e é complexo. Pelo fato de ser complexo, é que a gente precisa estudar, a gente precisa separar um tempo da nossa vida, do nosso dia, para a gente fazer uma compilação do que é o Evangelho, qual é a missão que Deus deu para a gente. Que essa missão, esse ID, é importante demais. É a essência da Bíblia, é a essência do Evangelho, é a essência de tudo que aconteceu, da vinda de Cristo, é a essência, é o Evangelho de Cristo. Tá certo? E eu queria começar com essa pergunta. O que é o Evangelho para você? O que você pode dizer que é o Evangelho? Está sempre na ponta da língua, é que a gente sabe que o Evangelho é uma boa notícia, não é verdade? É uma boa nova. Isso aí é a definição da palavra Evangelho. Tá? Então vamos começar com o primeiro slide, já trazendo a definição. O que é o Evangelho? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que está em Romanos 1,16. Então, a primeira definição, para mim, ela é muito forte, quando fala que o Evangelho ele traz esse poder de Deus, que para salvar um pecador, para fazer um homem ruim, um homem que comete maldades, crimes, maldades na cabeça, e depois da cabeça vem para as mãos e faz cada atrocidade. A gente conhece, o ser humano é um ser insaciável, nunca está bom, a gente sempre quer mais. O ser humano ele não se contenta e ele está sempre inclinado para a maldade. Nós, os seres humanos, sem Deus, a gente está inclinado para o mal, está inclinado para as coisas ruins. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Então, o Evangelho puro começa com uma má notícia, que é o pecado original, que causou o quê? A separação de Deus, né? Causou a separação de Deus e a condenação, a ira de Deus. Às vezes a gente fala assim, você tem que aceitar Jesus para você não ser jogado no inferno, para você não ir para o inferno. O que é o inferno? O inferno é o lugar que o diabo lá fez lá para poder receber a galera. Não, não é. A condenação, porque a gente às vezes fala assim, você precisa ser salvo. A pessoa fala, salvo de quê? Salvo da condenação. Condenação de quê? Aí eu falo para você, biblicamente, salvos da ira de Deus. Nós precisamos receber uma salvação da justiça de Deus, por causa do pecado, por causa da separação que nós estamos de Deus. Todos nascemos em pecado e estamos destinados ao julgamento eterno. Essa realidade revela a nossa necessidade desesperada de justificação. Nós todos, meus irmãos, nós todos aqui nessa aula, e pessoas que estão na sua casa, e amigos, e parentes, pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão andando pela rua, que estão dirigindo de carro, todos nós estamos destinados a esse julgamento eterno. Eu não acredito nisso. Para mim isso é bobeira, para mim isso é história, para mim isso é religião. Não é religião, meu irmão. Não é religião. Não se trata de catolicismo, não se trata de igreja evangélica, de igreja... enfim, qualquer denominação que você possa pensar aí, batista, presbiteriana, nova vida, não importa a denominação. O que eu estou falando aqui é evangelho puro. Tá certo? Essa realidade revela a nossa necessidade desesperada de quê? De justificação. A boa nova do Evangelho é que, através da morte e ressurreição de Jesus, que podemos ser reconciliados com Deus. Somente através dessa boa nova, dessa boa notícia, que qualquer pessoa... meu irmão, mas eu sou muito bom, eu faço caridade, eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não olho para mulher na rua, nem para homens, eu não desejo de ninguém, eu sou uma pessoa correta, eu sou ético, eu sou bom diante da sociedade, então eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, porque eu já sou uma pessoa boa. E se Deus me mandar para o inferno, ele não é justo. Aí que você se engana, meu irmão. É aí que mora o erro, o perigo e a enganação. Que a humanidade não tenha consciência disso. Ninguém tem consciência. As pessoas pensam que nascem como algo puro, como uma tábula rasa. As pessoas nascem se sentindo que elas são neutras. Eu não sou nem inimigo e nem amigo de Deus. Sou neutro. Meu irmão,
nós vamos ver à frente versículos que fala que nós nascemos em pecado. Você não precisa pecar, você não precisa mentir, você não precisa fazer nada. Você já nasce inimigo de Deus. Você já nasce separado de Deus. Você já nasce condenado ao inferno. Isso é triste. Isso é sério. Essa mensagem é importante. Essa mensagem é a mensagem cristã. O evangelho é tudo. A gente tem que respirar isso. Tá? Vamos lá, continuar aqui. Este estudo, né? Vou começar agora. A gente vai sair da introdução. Examina essa verdade essencial, começando com a má notícia, para entender a grandeza da salvação em Cristo. Se a gente não se conscientizar de que nós somos pecadores, de que nós somos imundos, e que se a gente sequer um dia, se você não se colocar na presença de Deus, meu irmão, é pecado. É certo, meu irmão, é certo. É sujeira, é lama, 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 lama e lama. Pode ser quem você for. Ah, eu sou puro, eu sou correto, eu sou um sacerdote, eu sou um profeta. Meu irmão, independente do seu cargo, da sua. Se você não se colocar diante de Deus todos os dias, tá? É lã, continuar. Vamos lá. A má notícia, meu irmão. Eu preciso te dar uma má notícia. Vamos lá. O pecado original. O que é isso? De acordo com a Bíblia, todos os seres humanos pecaram. E por isso estão afastados da glória de Deus. Isso é a Bíblia que fala. Se você não acreditar na Bíblia, olha, se você não acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando, se você não acreditar nisso daqui, meu irmão, eu lamento. As coisas estão pior para você. Se você acreditar na Bíblia e você não acreditar no Evangelho, você está lascado também. Mas se você não acreditar nem na Bíblia, você está mais perdido. Em que você vai acreditar? Meu irmão, você sabe que a morte existe. Todos nós morremos, você sabe disso, né? Você acredita na morte, pelo menos, né? Depois da morte, o que acontece? Ah, você não sabe? A Bíblia diz o que acontece. Acredite você ou não, a Bíblia fala o que acontece para quem recusa o Evangelho de Cristo. Paga para ver. A decisão é sua. O pecado original, de acordo com a Bíblia, todos os seres humanos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. O pecado é descrito como uma transgressão à lei de Deus e uma rebelião contra a sua vontade. Por isso estamos afastados de Deus. Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é santo. Ele não admite nada errado. Ele não admite uma sujeirinha que seja. Imagina um lençol branco, branco, limpinho, o melhor sabão em pó que você possa imaginar. Se tiver um pontinho, ó, deixa eu pegar aqui, ó, uma lapiseirinha dessa aqui, um pontinho preto ali naquele lençol, para Deus está imundo, porque Deus é santo, é puro, é perfeito. Então, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, através de Adão, todos nós estamos em pecado, em Adão, que é o pecado original. Então, o pecado é descrito como uma transgressão à lei de Deus e uma rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus. Nós chutamos a Deus com o pecado, ok? Como está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E com isso veio que a separação de Deus. O pecado causa uma separação espiritual entre Deus e o homem. Esta separação significa que sem a intervenção divina, os seres humanos não podem ter um relacionamento pleno com Deus. Sem isso, meu irmão, pode fazer o que você quiser. Pode fazer bondade, vender tudo que você tem, distribuir os teus dólares todos que você tem na tua conta. Faça isso, meu irmão. Não vai adiantar nada. Você vai ajudar as pessoas, vão te agradecer, o dólar vai acabar, as pessoas vão gastar também, vai acabar e não vai dar em nada isso. Ok? Não há nada que possamos fazer. Nós precisamos tão somente da intervenção divina. Somente Ele pode fazer isso. Então, para ter um relacionamento pleno com Deus, precisamos dessa glória de Deus. Ok? E sem isso, estamos destinados à morte. Morte eterna. Ok? É a morte eterna. Morrer, todo mundo vai morrer. Mas a morte eterna é outra história. Olha o que fala em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Nas tuas boas obras? Nas coisas que você deixou de fazer errada? Não. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Necessidade de salvação. Devido ao pecado, o homem está sob a condenação e a justa ira de Deus. É isso aí, meu irmão. Deus está irado com o pecado, Deus está irado com o pecador. Exatamente isso. O homem está
sob a condenação e a justa, e é justo, hein? Justa ira de Deus. Você pode falar, eu sou uma pessoa tão boa, eu conheço parentes meus que eram maravilhosos. Minha avó, meu avô, eram pessoas maravilhosas que ajudaram muito, de coração bom, mas se fecharam para o evangelho. Quando vinha um missionário, um crente para evangelizar, para entregar um folheto, eles se recusavam, eles não queriam atender, fechava a porta, fingia que não tinha ninguém. Eu lembro, eu era pequeno, eu era uma criança e eu lembro dessas cenas. Pessoas maravilhosas, boas, me ajudaram muito, me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eu não sei, no fim da vida deles, se eles se consertaram com Deus. Não sei se eles abriram o coração deles e confessaram Jesus como Senhor. Se eles não fizeram isso, eram muito bons, mas eles foram condenados à ira de Deus. A Bíblia afirma que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. O que é injustiça dos homens? É tudo aquilo que a gente faz que fere a lei de Deus, que fere a palavra de Deus. Isso é injustiça para Deus. Não é o que você faz que o seu conceito, os seus insights entende que é injusto. O que é injusto para Deus está aqui, meu irmão. Aqui está a palavra de Deus, aqui está o manual, ok? Esta ira divina é uma resposta justa à pecaminosidade humana, destacando a necessidade urgente de salvação. Meu irmão, a gente vai chegar aqui no ponto, a gente vai chegar aqui o que é necessário fazer para ser justificado. Como é ser justificado? A gente vai chegar aqui. Você não acha que eu vou passar e não vou falar sobre isso? Vou falar sobre isso. E depois, por fim, a gente vai falar sobre a nossa missão de passar essa mensagem adiante. Se você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, como Senhor, você está correndo risco, meu irmão. Você está correndo risco, você precisa fazer isso. Você precisa ir na sua casa, você não precisa fazer aqui na aula, na sua casa, dobra seu joelho e confessa, Senhor. Você precisa fazer isso. Com a sua boca, confesse que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. E no seu coração crer, você precisa fazer isso. Tá certo? Mas vamos chegar lá nesse ponto. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, a injustiça do ser humano, ela suprime a verdade de Deus. Então, por isso, a ira de Deus está revelada aí do céu. Vocês estão me vendo aí, gente? Deu uma travada aqui no meu computador, peraí. Agora foi. Precisei dar uma lubrificada na garganta porque eu estou ficando rouco. Estou muito acostumado a dar esses gritos, não. Mas vamos lá. É porque, como eu disse, sendo sincero, irmão, no fundo do meu coração, eu não estou aqui encenando, eu não estou aqui. A minha vontade é gritar isso. Porque isso é muito grave, isso é muito sério. E a gente quase não vê isso nas igrejas, nas pregações. A gente prega sobre Gênesis. Eu preguei, a última pregação minha foi sobre Gênesis. A gente prega sobre Gênesis, Êxodo, a gente prega sobre Davi, a gente prega sobre Golias, sobre o Danal, né? A gente prega sobre tudo, o Evangelho. A gente precisa pregar mais sobre o Evangelho. Doa o que doer. Essa adição destaca a seriedade do pecado e a urgência da necessidade de salvação, enfatizando a justiça de Deus e o perigo da condenação sem a intervenção redentora de Jesus Cristo. Olha aí, gente. Olha como isso é importante, como isso é sério. Para quem crê, isso é sério. Eu fico pensando, eu preciso falar isso para meu irmão, para meu pai. Eu preciso falar isso para as pessoas, para meus amigos. Eu preciso falar isso para os meus clientes. Isso é muito urgente, gente. Pessoas vão morrer e vão para um lugar de condenação eterna. E eu preciso falar isso para as pessoas. Começando com aquela má notícia. Continuando aqui, a ira de Deus é direcionada não apenas contra as más obras dos seres humanos, mas também devido à condição pecaminosa com a qual todos nascem. A gente falou sobre isso, sobre o pecado original. Não é só pelas nossas más obras, pelas coisas erradas que a gente faz, pelas mentiras que a gente conta. Não só por isso, mas pela condição original de pecado, quando nascemos. Sem fazer nada, já estamos condenados. As pessoas precisam ter essa consciência. A maioria não tem essa consciência de sujeira, de pecado. As pessoas se sentem muito superior. Mas, na verdade, a Bíblia fala que nós somos filhos da ira. Olha aí, filhos da ira. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5. O rei Davi escreveu isso e falou que nasceu na iniquidade, em pecado foi concebido. Ele lhes deu vida, falando de Jesus de novo, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
Está escrito lá em Efésios 2, de 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Tá? O apóstolo Paulo falando ali para o povo de Éfeso, que estavam, para a igreja, as pessoas que confessaram Jesus. Tá? Então está dizendo aqui, ó, que eles estavam mortos, mas não estão mais. Estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso é demônios do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha aí. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meu irmão, olha isso. Efésios 2, de 1 a 3. Olha isso, meu irmão. Olha o que a Bíblia traz para a gente. Tem mais. Romanos 10, 14, Romanos 10, 17 e 1 Coríntios 1, 21. Vamos ver esses versículos aqui rapidinho. Daí a necessidade da pregação do evangelho puro. Ainda não é os versículos. Daí a necessidade da pregação do evangelho puro para todas as criaturas, pois somente por meio dele que o homem pode chegar ao conhecimento da verdade. Sem a pregação do evangelho, o homem não consegue chegar ao conhecimento da verdade. Vamos ver os textos agora. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Olha a necessidade. E assim, a fé vem pelo ouvir. Ó, ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Agora, 1 Coríntios 1, 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Por isso que eu falo, irmão, a nossa sabedoria, os nossos insights, não serve de nada, de nada. Tudo que a gente faz de bom é para Deus, é trapo de imundície, meu irmão. Nada. Você não vai chegar, você acha que vai se apresentar a Deus com a mão com alguma coisa? Não, não vai, meu irmão. Não vai. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui que eu estou fazendo é loucura. Poderia estar assistindo Netflix. Você poderia estar, sei lá, meu irmão, no Marte, comprando qualquer coisa aí para você satisfazer a sua carne. Um sorvete. Ou talvez uma Bud Light. Não sei. Você podia estar fazendo qualquer coisa para você ficar relax. Mas não, você está aqui ouvindo a loucura que eu estou falando aqui. Mas Deus achou por bem salvar os que creem por meio disso, por meio da loucura da pregação. Agora eu quero trazer boa notícia para você, meu irmão. Amor e graça de Deus. A essência do evangelho é que Deus, em seu grande amor e misericórdia, providenciou um meio de reconciliação. Glória a Deus, ó. Bato palma para Jesus. Bato palma para Deus, porque Ele é que providenciou o meio para nos reconciliar com Deus. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para salvar o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Que palavra, meu irmão. Eu lembrei agora aqui de um escrito, vou falar aqui bem rápido para não perder tempo, de um escrito de um dessa época lá atrás, escolástico. E ele disse o seguinte, que se você chuta um cachorro, um cão, na rua, nada vai te acontecer. Quer dizer, aqui na América, sim, né? Porque aqui os cachorros têm um valor, têm uma honra, né? Às vezes até mais do que o homem, né? Enfim, no Brasil, se chutar um cachorro, não dá nada. Mas se você chutar um rato, vamos lá, chutar um rato, não vai dar nada. Se você chutar um cachorro aqui na América, certamente você vai responder. Mas se você chutar uma pessoa, você vai possivelmente ser preso. Se chutar um policial, é pior ainda. Se chutar um juiz, pior ainda. O pecado é uma ofensa direta a Deus. Nós chutamos a Deus com o pecado. A honra de Deus é muito... A honra de Deus é infinita. A honra do homem que a gente chutou é menor do que a de Deus. A honra do juiz é menor do que a de Deus. A honra do rato, não vou nem falar nada. Né? Agora, a honra de Deus é infinita, é eterna. Então, a nossa dívida com Deus é eterna. Como é que a gente paga essa dívida com Deus?
Como é que a gente paga? É infinita. Somente Deus poderia pagar. Porque uma dívida eterna, só uma pessoa eterna pode pagar. E o homem não pode pagar porque o homem não é eterno. Somente Deus pode pagar. Mas ele é Deus, ele não é homem. Quem tem que pagar é o homem, porque o homem que cometeu a transgressão. Certo? Só que o homem não pode pagar porque o homem não é eterno. Só quem poderia pagar era Deus, mas Deus também não vai pagar. Não pode pagar também porque ele é Deus. E quem tem que pagar é o homem que cometeu a transgressão. Aí, o que aconteceu? Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio como homem e pagou essa dívida. Pagou, providenciou o meio para reconciliar, pelo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meu irmão, não despreze tão grande salvação. Não despreze o evangelho de Cristo. Sacrifício de Jesus. Jesus viveu uma vida sem pecado e ofereceu-se como um sacrifício perfeito na cruz. Jesus era perfeito, não cometeu pecado. Para Deus, o pagamento tinha que ser perfeito para que o homem fosse justificado. Então, por isso Deus veio no homem. Jesus era homem e era Deus. Ele era 100% homem e era 100% Deus. Só que ele foi voluntário. Ele se entregou. Ele veio. Ele tinha poder para destruir tudo. Ele tinha poder. Sim, porque ele também era Deus. Mas ele foi voluntário e se entregou por amor a mim e a você. Então, a gente vai ver já aqui. Tem uma passagem aqui de Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessar, no teu coração crer que Jesus é o Senhor, esse Senhor, eu vou até botar ele em caixa alta, você vai entender. Se você precisa crer que a Bíblia é a boca de Deus, a palavra de Deus, suficiente para a gente, só a Escritura, somente a Escritura, você precisa crer nisso, tá? E você precisa crer que Jesus é Deus, que Jesus era homem e era Deus, você precisa crer nisso. Ah, Jesus era o filho de Deus. Então, você precisa crer que Jesus é o Senhor. Isso também, isso faz parte do Evangelho. Você precisa crer que ele é Deus, senão, também, meu irmão. Vamos lá, a gente vai chegar lá, tá? Sua morte expiatória paga a dívida do pecado e abre o caminho para a reconciliação com Deus. Então, essa morte é expiatória, não é? É com X, expiação com X, não é com S. Essa morte expiatória paga a dívida do pecado. A gente vai ver uma ilustração lá no final. Eu botei uma ilustração para a gente terminar. Então, paga a dívida do pecado e abre o caminho para a reconciliação com Deus. 1 Pedro 2,24 diz assim, ó, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Ressurreição e vitória sobre a morte. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos, demonstrando seu poder sobre o pecado e sobre a morte. A ressurreição é a confirmação da promessa de vida eterna para todos os que creem nele. Isso é importante. Você tem que crer que ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo, e com isso ele traz essa comunhão. Através do poder da ressurreição de Jesus, nós também, assim, herdamos a vida eterna para aqueles que creem. Em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, diz assim, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Aqui, mais uma vez, traz essa doutrina do sepultamento, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Oferta de salvação. A salvação é oferecida gratuitamente a todos que colocam sua fé em Jesus. Vou repetir, a salvação é oferecida gratuitamente a todos que colocam sua fé em Jesus. Aí você fala assim, a salvação é de graça? Sim, é de graça. Então não custou nada? Não, custou caro, custou muito caro. O preço que Jesus pagou custou caro para a sua salvação, para a minha salvação. Por isso nós não podemos deixar passar tão grande salvação. Este ato de fé implica arrependimento dos pecados e confissão de Jesus como Senhor. Olha aí, ó. Confissão como Jesus, de Jesus como Senhor. Senhor significa Deus, significa Adonai, significa o eu sou do Antigo Testamento. Você precisa confessar que Jesus é o Senhor.
Aqueles que creem são perdoados, reconciliados com Deus e recebem a promessa de vida eterna. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das coisas boas que você faz ou que você deixou de fazer. Para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Ele que dá a salvação para a gente. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Meu Deus. Nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não confiando a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Chamado à transformação, nova vida em Cristo. Os que aceitam o Evangelho são chamados a uma nova vida em Cristo, marcado pela transformação do caráter e o comportamento. Entenda, meus irmãos, a salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito. Você confessa Jesus, você crê no coração, você confessa Jesus como Senhor, ok? E você é salvo. A partir daí, você tem uma chamada à transformação. Você não se transforma para ser aceito por Deus, não. Lembra do chute do rato? Lembra do chute em Deus? Nada que a gente pudesse fazer e ser reconciliado com Deus, nada. Somente através de Cristo. Por isso é um dom gratuito dele. Solos Cristo. Somente Cristo. Sola gratia. Somente a graça. Sola fide. Somente pela fé. E tudo isso só lhe deu glórias, tudo somente para a glória de Deus. Os que aceitam o Evangelho são chamados a uma nova vida em Cristo, marcado pela transformação do caráter e comportamento. Eles são encorajados a seguir os ensinamentos de Jesus, vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Aí sim, depois que a gente está salvo, a gente segue a ele, a gente obedece a ele, a gente copia a ele. Nós somos encorajados a seguir os ensinamentos de Jesus, vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Missão e testemunho. Os crentes são comissionados a compartilhar essas boas novas com outras pessoas. Nós temos essa missão de compartilhar, de pregar com as demais pessoas, tornando-se testemunhas do amor e da graça de Deus em suas vidas, em nossas vidas. Nós temos que ser testemunho. Foi isso que ele chamou. Sede minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Nós temos que ser testemunha de Deus, testemunha de Jesus, dessa transformação, da salvação que a gente recebeu gratuitamente por ele. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Foi as últimas palavras de Jesus, falando para a gente ir fazer discípulos em todas as nações e batizando. Irmão, precisamos nos batizar. Se você não é batizado, precisa se batizar. No nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? Não perca essa chance. Não deixe passar. Se você crê em Jesus, o seu batismo é para testemunhar que você crê em Jesus para as pessoas. Isso é importante para você, isso é importante para a sua família, isso é importante para a igreja, isso é importante para todos. Portanto, a pregação do Evangelho começa com a realidade da condição humana pecaminosa. O Evangelho começa aí. Se você quer evangelizar alguém, começa por ali. Começa colocando essa pessoa no lugar dela. As pessoas não se acham superior. Vou ser bem sincero, vou falar aqui, você não deve discordar de mim. Creio eu que você não vai discordar de mim. Mas as pessoas se acham melhores do que Deus. As pessoas se acham autossuficientes. Não precisam de Deus para nada. Por isso que a mensagem do Evangelho começa com uma má notícia da condição de pecaminosidade do ser humano e separação de Deus. Se a pessoa não souber disso, se ela não tiver essa consciência da podridão, do quanto nós somos sujos, podres, imundos, no lamaçal do pecado, se a gente não se conscientizar disso, e como eu disse no começo, se a gente não vigiar, se a gente não nos colocar diante de Deus todos os dias, meu irmão, a palavra de Deus diz que nós somos entregues à morte todos os dias. E a lama está aí, convidando a gente para voltar para a lama. Se a gente nos colocar diante de Deus todos os dias, meu irmão, é lama.
Ela ama, é triste. Então, vigia, se cuida, se consagre, busca Deus, se converte, busca o batismo, prega o evangelho para as pessoas, fala para elas a condição dela, fala mesmo. Entra por esse caminho. Mas Deus, mas isso, a doutrina de não sei o quê, mas a lei, a graça. Não, meu irmão. Evangelho. Isso aqui que eu estou falando para você é evangelho. Eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de lei de Moisés, eu não estou falando de um monte de doutrina, de teologia, não estou. Eu estou falando do evangelho puro. Isso que a gente precisa fazer para as pessoas. Falar para as pessoas. É isso que você precisa ouvir hoje. Então, o evangelho começa com essa má notícia, com essa condição, tá certo? Mas culmina na mensagem de esperança e de redenção e vida nova em Jesus Cristo. Vamos terminando, meus irmãos. Uma ilustração. Imagine um tribunal onde um juiz deve aplicar a lei rigorosamente. Um juiz deve aplicar a lei rigorosamente. Tudo bem que tem algumas exceções por aí, mas, gente, vamos partir do princípio da verdade, da lei, do regulamento, tá? Esquece alguns juízes que existem por esquece. Principalmente no Brasil, esquece. Vamos pensar no justo juiz aqui. Então, vamos lá de novo. Imagina um tribunal onde um juiz deve aplicar a lei rigorosamente. Um réu é culpado de um crime e merece a pena máxima. Olha aí. O juiz, embora compassivo, o juiz, compassivo, ele, né, não pode ignorar a lei. O juiz, embora ele se envolveu com a causa, né, não era isso não, mas ele se envolveu com a causa e se sentiu compassivo, misericordioso. Mas mesmo ele tendo misericórdia e sendo compassivo, ele não pode ignorar a lei. A lei ou ser até influenciado por compaixão pessoal. Não pode. Ele tem compromisso com a lei. Ele tem compromisso com os decretos que ele decretou. Falando de Deus aqui. O compromisso de Deus é com o decreto. Ele não julga com base no amor, não. Ele julga com base aos decretos, com base na lei. Ele deve aplicar a justiça conforme o regulamento existente. Olha aqui, vou trazer de novo aqui. Então, ele deve aplicar a justiça conforme o regulamento, para que a justiça seja cumprida e a pena paga. Este juiz faz algo surpreendente. Ele não foi subordinado, nada disso, meu irmão. Nada, nada. Mas ele faz algo surpreendente. O que ele faz? Ele desce do banco, tira o seu manto e voluntariamente assume a punição do réu, pagando a pena em seu lugar. Deus é esse juiz justo. Todos nós somos culpados de pecado e merecemos a penalidade. Mas Deus, em sua justiça e amor, enviou seu Filho, Jesus, para assumir nossa punição, morrendo na cruz por nossos pecados. Olha aí. Por isso que eu falo, meus irmãos, eu já ouvi pessoas dizer que Deus é amor e ele não vai mandar ninguém para o inferno. Eu acabei de falar, né, que Deus não julga com base no amor. Ele é amor, ele é amor. Mas ele é amor e não vai mandar ninguém para o inferno. Meu irmão, a justiça de Deus, ela é cumprida. A pena, ela tem que ser paga. Ela é paga de um jeito ou de outro. E a gente, no final, o último slide, você vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Assim, a justiça de Deus é satisfeita e, pela fé em Jesus, somos declarados justos e reconciliados com Deus. E agora, por fim, a conclusão. Como eu disse, a pena sempre será paga, ou por nós, ou por Cristo. O que você escolhe? Você escolhe, através de Cristo, ser justificado a Deus, porque se você não for por meio de Cristo, você vai pagar essa pena, meu irmão. E é sério. O que eu estou falando para você aqui é sério. Eu não estaria aqui perdendo a minha voz, gritando aqui, se não fosse importante essa verdade. É sério. Ou você paga por você, ou foi paga por Cristo. Mas você precisa confessar, você precisa, através de Cristo, você precisa ser justificado por Cristo. Tá certo? Salvos da ira de Deus, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Peguei essa mensagem aqui de um pregador, Steven Lawson. Peguei essa aqui, achei tremendo esse texto e expus aqui para vocês aqui como conclusão. Meus irmãos, obrigado. Até aqui é o que eu tinha para entregar para vocês, para falar sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho é importante, como eu disse, ele é a essência do cristianismo, ele é a missão mais importante. Você quer pregar em Gênesis? Prega em Gênesis. Você quer pregar em Deuteronômio, em 1 Samuel, 2 Reis,
Davi, Golias, você quer pregar sobre os juízes, você quer falar sobre o exílio babilônico, faça isso, meu irmão. Mas não esqueça da sua mensagem. Precisa concluir com o Evangelho de Cristo. Toda a pregação nossa precisa chegar no Evangelho. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é o poder de Deus. E Jesus ele veio e trouxe isso para a gente. Se a história de Davi, que é importante, que é histórica, que é palavra de Deus, a Bíblia toda é inspirada por Deus. Todos os escritores foram inspirados para escrever isso aqui. Bíblia, já falei aqui várias vezes, a boca de Deus, boca de Deus, suficiente para a gente. É inspirada, soprada pela boca de Deus isso aqui, tá certo? Falar sobre a história de Davi é importante, mas que seja conectada com o Evangelho de Cristo. Precisamos pregar o Evangelho. E eu sei que falar do Evangelho não é uma história, não é algo que as pessoas gostam de ouvir, mas o Evangelho puro, precisa ser pregado. E as pessoas estão se perdendo pelo mundo sem conhecer o Evangelho. Eu posso imaginar, quando eu estudei sobre isso, eu fiquei impactado, porque eu já estudo um tempo. Mas quando eu me deparo com o Evangelho puro, eu falo, gente, tem muita coisa aqui que nem eu sabia. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que você seja alcançado pelo poder de Deus, que Deus justifique o seu pecado através de Cristo, e que você tenha uma nova vida, que as coisas velhas se passaram, que tudo se faça novo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meus irmãos.